Fala pessoal, beleza? Meu nome é Douglas, eu vim aqui com o João Dark, que é pré-candidato. A gente veio conhecer o trabalho do Wilker Leão, que é um cara aqui de Brasília, que tá estourando aí na internet, TikTok, YouTube, o moleque tá crescendo muito, Brasil inteiro lá apoiando o trabalho do cara. E a gente veio aqui de uma forma ou de outra prestigiar, porque é o que a gente acredita que vale a pena as pessoas participarem, independente inclusive de ideologia. Cada um discutir de uma maneira organizada, racional, mas trazer a opinião de cada um sem embate muito forte, sem violência, e é o que a gente veio aqui conhecer pessoalmente. E é isso, cara, assim, até tava falando aqui com o próprio Douglas há pouco tempo atrás. Eu acho que o principal do seu trabalho, que é a coisa que eu mais respeito, é a sua coerência. Estamos hoje num mundo onde você criticar o Bolsonaro, a pessoa automaticamente te taxa de lulista. Sim. Se você critica o Lula, a pessoa automaticamente te taxa de bolsonarista. E aí entra o ponto da coerência. E é isso que eu admiro no seu trabalho, que é assim, ó, você pensa, você tem princípios, você é fiel a esses princípios e independente da pessoa que está cometendo ou não determinado desvio, você aponta. E aí assim, não é aquele culto à pessoa. São atitudes. E eu acho que é isso que a gente tá precisando pra nossa política, saca? É como a gente tinha conversado aqui no off já, né, cara? Me honra muito a presença de vocês aqui, como eu falei pra vocês. Inclusive, por coincidência, o camarada que eu tava comentando com vocês que veio aqui, já prestigiar o meu trabalho, veio hoje de novo. E a gente conversou também sobre coincidências estranhas que acontecem aqui. Então isso, de certa forma, tanto a presença fática de vocês aqui, quanto essas coincidências assim que acontecem, reforçam essa vontade que eu tenho e esse meu trabalho aqui de acreditar que as coisas podem mudar e estão alinhadas nessa linha que vocês mesmos têm apresentado aqui para mim, né, que a gente veio muito nessa ideia de construir um grupo, construir uma demanda para que venha surgindo gente boa aí, como você mesmo orientou o pessoal aí. Gente, a ideia é essa, cara, é que a gente que tá indignado com o que tá errado aqui, com que, tipo, Brasília é taxada como o lugar sujo da política e rola muita sujeira aqui, mas aqui também tem muita gente boa, como em todos os rincões aí do Brasil também, todos os lugares, há gente boa, e é essa gente boa que tem que estar dentro da política. Então, ter esse momento aqui em que eu encontro pessoas que apoiam o meu trabalho, estando aqui presencialmente, gastando um pouco do seu tempo, se dispondo a fazer isso, para além do trabalho que eu faço sozinho há 53 dias, esse vai ser o dia 54, me honra muito e me faz acreditar que a gente tem muito potencial para no futuro a gente alavancar politicamente esse país e sair dessa merda que a gente se encontra, cara. Exato. Não, e fica aí o convite, conheçam as redes dele, estão muito boas. Mas é o que a gente estava falando também sobre o poder da caneta ser importante, ele de fato é. Só que também o poder do trabalho que a gente faz enquanto cidadão comum, sim, é o que você tem que acreditar, que você tem o poder de, com a pequena parte que a gente acredita, às vezes, que é o que a gente faz, essa pequena parte pode se tornar grande numa coletividade, por exemplo, para dizer assim, na questão mais direta. Numa coletividade, o trabalho de pequenas atitudes ali que pessoas fazem, ele se torna grande e a gente impacta o poder da caneta. E futuramente, aí, quando há oportunidade ou identificação com estar dentro da política e de fato gozar ali do poder de fazer algo por meio da caneta, você se candidatar também e poder estar lá dentro. Então, a moral da história é: faça a sua parte independente da posição social que você ocupa. O cidadão tem muito poder. Wilker, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse trabalho que você tem desenvolvido aqui, qual que para você até agora foi sua maior vitória? Cara, é isso, é conseguir conscientizar muita gente, atingir um público que eu jamais imaginaria. Hoje no TikTok eu tenho quase 120 mil, talvez eu já tenha até batido, estava com 119 e alguma coisa ontem. E 12 mil pessoas no YouTube para um trabalho que começou a ficar forte mesmo, intenso de eu fazê-lo todos os dias ali, há 3 meses, cara. Falando sobre política, num aplicativo, por exemplo, lá no TikTok, onde dancinhas são a prioridade, um entretenimento que não agrega tanto. Não julgando, mas eu digo, falar sobre política num ambiente desse e conseguir esse resultado me honra muito. Então é assim a ideia de que por meio de uma discussão como a que eu faço, a gente pode gerar potencialmente aí uma mudança a longo prazo desse país, cara, atingindo as pessoas, construindo reflexão. Os relatos que eu recebo são muitos assim positivos que, poxa, me deixam feliz e animado para estar aqui religiosamente no Palácio da Alvorada todos os dias de segunda a sexta, às 6h50. Se tiver alguém que quiser me honrar com a sua presença aqui também, é muito bem-vindo. E um ponto sobre isso, até aquilo que eu tinha mencionado sobre a nossa democracia, né? A grande beleza da democracia é você ter certeza, não que você vai eleger sempre o melhor candidato,
mas assim que os maus políticos vão sair, porque o mandato dura só 4 anos. Então, assim, esse trabalho que você falou é realmente muito relevante. Estar ativa a população e justamente verificando as ações dos políticos, enfim, amadurece a nossa democracia, que tem apenas 30 anos. A gente vai chegar um dia a ser comparado na prática mesmo com as democracias que a gente quer, né? Que tem mais de 200 anos por aí. Wilker, você tem alguma pergunta aí pro João? Cara, pelo que eu já vi de você aí, enquanto candidato e futuramente eleito, tudo dando certo, você vai abrir mão de todos os privilégios imorais que deputados aí, ou os ocupantes do Legislativo e Executivo, no seu caso aí, você como deputado, você vai abrir mão. Auxílio moradia, carro oficial, motorista, não vai utilizar imoralmente a verba de gabinete, todas as verbas de regalias ali que deputados têm direito. Isso para mim já é um grande passo para a gente começar com a apresentação da sua candidatura. Sim. É ter o compromisso com o povo, com o eleitor, de que a sua primeira medida é abrir mão de todo o privilégio imoral que nenhum cidadão tem direito. Por que um deputado que representa o cidadão vai ter? Isso para mim é um grande passo. Já. É isso. Eu tenho isso, inclusive, digo, por escrito. Eu realmente assinei um documento dizendo que eu abro mão disso tudo, porque nessas palavras, se o cidadão comum não tem direito, o parlamentar não deveria ter direito. É um absurdo que ele tenha auxílio, eu sempre bato na tecla, auxílio moradia. Ou no carro passado. Isso é barulhento. Auxílio moradia. É um absurdo que assim, ó, você paga, não é, o seu aluguel, você paga o financiamento da sua casa, mas o parlamentar não, ele tem que ter um auxílio. É como se o salário enorme que ele já tem não fosse suficiente. Gente, isso é um absurdo. Auxílio moradia, a verba de gabinete que são em valores absurdos. Um dia desses até postei dizendo que a fila de cirurgias do estado de São Paulo é outra realidade, ok, mas o princípio é válido. Poderia ser concluída com 350 milhões. Esse é o valor que os políticos estão gastando o seu dinheiro com as próprias campanhas. Isso é um absurdo, gente. Assim, é por isso que eu sempre falo, gasto zero de dinheiro público com a candidatura. Vou abrir mão de todas essas regalias, porque sim, é regalia. Se o povo não tem direito, isso é uma regalia. E vou trabalhar para que esse dinheiro, inclusive, seja revertido para a população. Porque, enfim, né? Dinheiro da população tem que ser gastado para a população. Isso, cara, isso já é um grande passo aí para que a gente tenha políticos ideais dentro da política, dentro do sistema. A gente bate tanto no sistema nos oprimir, né, e fazer com que a roda gire sempre da mesma forma. Então a gente precisa, pelo menos, que você, enquanto eleitor, independente do cara ali em quem você queira votar e tal, veja caras que tenham posicionamentos nesse sentido, assim, anti-privilégio, cara. Esse é o primeiro ponto. Se o cara já tá usando fundão, irmão, o dinheiro do povo aí, em campanha, em coisa ridícula, o que você faz com um panfleto de político quando você pega ali? Você dá uma olhada genérica e joga no lixo. É isso que estão fazendo com o nosso dinheiro, jogando no lixo com esse tipo de coisa. Então olhe para candidatos que, em primeiro ponto, não utilizem o fundo eleitoral e que abram mão de privilégios. Esse já é um grande passo aí pra gente avançar bem nessa campanha. Bicho, sempre falo que você tem que desconfiar do político que diz defender o mais pobre, mas que não abre mão da regalia. Porque assim, ó, dinheiro não é infinito, tá? Para estar pagando o auxílio moradia dele, para estar pagando o fundão dele, ele teve que tirar de outro lugar. E esse lugar a gente sabe bem de onde é. É da nossa saúde, é da nossa educação, enfim, é de segurança, empregabilidade. Bicho, tem tanta área que poderia ser trabalhada e, enfim, a gente está utilizando justamente para colocar no bolso do político. Enfim, dinheiro público não é infinito. Talvez a moral da história, no final das contas, seja assim também. Campanha é importante, a gente está iniciando amanhã o momento efetivo de 45 dias de campanha aí, mas todo o resto é importante, talvez mais ainda, porque a campanha, quem que não quer falar coisas bonitas para enganar você? Todo mundo vai fazer isso, irmão. Todo mundo vai tentar falar aquilo que vai te agradar ali, aquilo que você quer ouvir. Então tente votar faça a sua parte mesmo para votar com o máximo de consciência possível e não deixe de cobrar amanhã. Tipo, o pessoal gosta de daqui um ano mesmo, principalmente lá na frente na outra eleição, o cara não lembra em quem votou, irmão. Se lembre e cobre. O camarada tá dizendo que vai abrir mão disso, que vai fazer aquilo pela população, cobre. Não se pode adorar político, tem que ser cobrado, cara. A gente
enquanto se coloca ali numa posição de pessoa pública dentro da política, discutindo política, você tem que se abrir ali para o contraditório mesmo, para ser cobrado. O sistema político deve funcionar assim. Então você, enquanto eleitor consciente, faça isso, cara, não deixe de cobrar. Isso talvez seja o mais importante aí para que a gente tenha políticos trabalhando da forma que a gente espera. Ele sendo cobrado, ele vai ter medo de fazer ali o que vai desagradar o eleitor dele. Exato. E aí, pegando esse gancho aí do Wilker, comentando também o trabalho que o João fez, porque é o que o Wilker sempre fala aqui do Bolsonaro e do Lula também. O que o cara prometeu? 2018, no caso do Bolsonaro, ele fez várias promessas. O questionamento do Wilker aqui com os bolsonaristas é o que ele cumpriu? No caso do João, que estava até comentando com o Wilker aqui, qual é a situação? Ele, antes mesmo de pré-candidatar, já entrou com uma ação como cidadão comum lá em Pernambuco, ou seja, ele aqui de Brasília entrou lá de Pernambuco para economizar 6 milhões de reais que ia ser usado com o deputado gastando em plena pandemia 6 milhões com carro de luxo, carro turbo. Então, assim, isso já demonstra que, não, obviamente que a cobrança tem que vir depois, mas um indicativo que realmente ele acredita no que ele está falando é as atitudes que ele já teve antes mesmo de se candidatar. Então, eu queria que você falasse rapidinho aí, João, sobre isso e também o que você... Primeiro, Wilker, o que você acha dessa atitude, Wilker? Cara, é uma atitude louvável, porque é o que, no final das contas, a gente estava dando, eu aqui apresentando a vocês como moral da história, né? Do faça a sua parte, cara. Além de a gente cobrar, claro, quem está efetivamente na política e tem o tal do poder da caneta, cara, fazer medidas assim em relação àquilo que você pode fazer mesmo, já é um grande avanço também. Olha esse exemplo aqui do que foi feito e tal, e a gente conseguiu ter uma economia ali considerável. Então é uma atitude, poxa, louvável para dizer o mínimo, né? Enquanto cidadão você se dá ao trabalho, digamos assim, porque é o que é visto para a maioria. Não, isso é o fazer a sua parte, é o seu papel enquanto cidadão. Mas você fazer ali o seu algo a mais que as pessoas não costumam fazer, já é um grande avanço, cara, e já te coloca ali, na minha opinião, não utilizando privilégios ali, como é no momento de campanha, o fundo eleitoral, e tendo feito já coisas positivas para a sociedade, já te coloca, por exemplo, à frente de muita gente aí. Eu, por exemplo, agora na campanha, vou estar questionando, inclusive se eu lhe encontrar lá, a gente vai ter essa oportunidade de questionar diversos aspectos aí do que você pretende fazer pro país e tal, mas eu vou fazer isso, questionar candidatos na rua, porque é muito fácil você falar ali com um cidadão que não vai te questionar, cara. Eu vou ser o contraponto ali, eu vou ser o cara que vai te colocar na saia justa. Então você aí que é candidato aqui no DF e me encontrar, já se prepare, esteja bem preparado, cara, porque o que eu espero aí nessa campanha, por exemplo, fazendo esse trabalho, é demonstrar aí hipocrisia de muita gente nojenta que quer estar na política só para estar lá mamando, sendo mais um, e construindo demanda, que é o que a gente faz aqui para a pessoa se conscientizar que usar o fundo eleitoral não é legal, é uma baixaria, que o mínimo que você tem que fazer quando entrar lá dentro é abrir mão de privilégio e por aí vai. Então, parabéns pela sua atitude. É o que a gente espera do cidadão e principalmente do político, cara. E querer estar na política com currículo já começando assim já é muito positivo. Só comentar uma ideia rapidinho, João, que eu tive aqui. Wilker, o que você acha da seguinte ideia? Como deputado, a gente não tem debate. Então acho que é uma forma até de alavancar a sua presença digital aí. Você fazer um convite para qualquer pré-candidato a deputado distrital, senador, federal de Brasília ou do DF, vim aqui, vim aqui, ó, qualquer dia de segunda a sexta, vir conversar com você e você fazer a sabatina, porque as pessoas têm condição de olhar candidato por candidato e poder escolher. O que você acha dessa possibilidade aí? Como eu já disse aí para vocês, eu tô aqui religiosamente todos os dias de segunda a sexta, às 6h50. Quem for pré-candidato aí, qualquer pessoa, inclusive, qualquer cidadão que queira vir aqui prestigiar, me questionar, me colocar ali no contraponto da saia justa que você acha que tenha que me colocar também, faça, cara, porque eu me coloco hoje como pessoa pública dentro da política justamente para discutir a minha ideia em relação ao que é certo e errado. Qualquer pessoa que pense diferente, parecido, ou qualquer coisa que queira conversar comigo, está muito convidado a vir aqui. Então, e eu acho que, no final das contas, tudo que a gente espera em termos de país melhor se resume a isso, cara. Reflexão e debate político acerca do que é certo e errado, baseado em fatos, cara, na nossa realidade. Exato. E, bicho, ó, o debate, ele é muito importante por causa disso. É assim, ó, a gente tem que ter a humildade de saber que não temos a verdade absoluta. E é o debate que faz com que a gente chegue mais perto possível dessa verdade.
né? Ou seja, quando você expõe a sua ideia, quando você traz aqui para discussão, você ouve o contraponto e é possível que o contraponto te traga uma verdade nova. E aí assim, cara, Todos saem maiores. E hoje vemos políticos que querem fugir do debate, né? Não confie em políticos que não querem se apresentar suas ideias em debates políticos, onde o contraponto está ali frente a ele. Exato. E assim, voltando ao o comentário que você tinha feito, cara, foi como o Douglas tinha mencionado. Antes mesmo de ser candidato, antes mesmo de pensar na eleição, eu tinha visto que deputados estavam querendo gastar 6 milhões no meio da pandemia, cara, para alugar carro de luxo para eles, SUV, turbo diesel, banco de couro. Gente, imagina o que você faria no meio da pandemia com 6 milhões? Um monte de coisa mais prioritária. E aí, assim, enfim, estava indignado com isso, juntei outras pessoas, e aí por isso que eu falo sobre a necessidade da gente estar se unindo a pessoas que são coerentes, pessoas que são honestas, por causa disso. Encontrei outras pessoas que tinham o mesmo princípio que eu, e nós juntamos, fizemos uma ação popular e conseguimos barrar esse absurdo. Enfim, foi um absurdo. Isso saiu em notícias, conseguimos movimentar também a mídia, e assim que tudo isso saiu nos jornais, a Assembleia Legislativa voltou atrás e decidiu não gastar esse nosso dinheiro. Porque assim, João, mas isso é em Pernambuco. Sim, mas isso é dinheiro público, sabe? O princípio ainda é o mesmo. Então, acho que temos que estar atentos, inclusive a todos os desvios, assim como estamos hoje atentos aos desvios que acontecem no próprio DF, né? Show de bola, gente. Queria agradecer os dois. Primeiro o Wilker aí, trabalho que ele faz aqui só de sair de casa nesse horário para vir fazer isso aqui, meu amigo. Independentemente, engraçado que eu vejo lá nos comentários dele, tanto assim, eu sou petista, sou de esquerda, mas adoro o trabalho dele. Aí vem um outro cara e fala, pô, eu vou votar no Bolsonaro, mas esse cara é bom. Então assim, acaba agradando, desagradando também, porque não tem como, política faz parte, mas é louvável ele tirar a vida dele, segunda a sexta vir aqui fazer esse questionamento, o que muitas pessoas gostariam de fazer, a gente percebe isso pelos comentários lá nítido, ele tem crescido demais, já falei pra ele aqui hoje, que acho que ele vai explodir ainda mais, a consistência dele aqui, a coragem, e a disponibilidade de estar aqui representando muita gente vai trazer muitos frutos para ele, e agradecer o trabalho que ele tem feito, e ao João também, por ter se disposto da mesma maneira a se candidatar. Poderia estar fazendo outra coisa, outro concurso, iniciativa privada, mas realmente abrir mão de tudo isso para se candidatar de forma honesta, íntegra, disposto aqui ao debate. Agradecer aos dois aqui como cidadão também, e espero que o trabalho dos dois prospere, e quem sabe vocês possam se encontrar na Câmara Legislativa, Câmara Federal com o tempo. Amém, e é isso aí, quanto mais pessoas estiverem lá unidas com esse mesmo propósito de transparência, de verdade, de justiça, como o Wilker sempre fala, melhor para todos nós. Então um abraço para vocês, muito obrigado, e se quiserem deixar uma palavrinha final aí para o público, fique à vontade. Cara, eu acho que o reflexo dos comentários dos seus vídeos é basicamente o reflexo da sua coerência, né? A pessoa ela pode decidir votar no Lula e pode decidir votar no Bolsonaro e mantendo coerência, sabendo da realidade, sabendo dos fatos. Ele só não pode tentar se cegar. E eu acho que é isso que você tem trazido. É a coerência do discurso, a coerência de mostrar a realidade. A decisão aí é pessoal, cada um toma a sua. Mas só não podemos, enfim, né, ficar passando pano para política. Faça pelo menos isso, cara. Reflita. Se der o trabalho mínimo ali de fazer uma reflexão política em relação ao nosso momento de hoje. E grande moral da história, cara, faça a sua parte. Fazer a sua parte é importante. Esse momento eleitoral que se inicia a campanha, ali tá todo mundo mais aceso, assim, nesse sentido político. Então aproveita esse momento aí para refletir pelo menos agora, porque é um momento muito importante que a gente está dando um poder grande para os caras que vão estar aí nos próximos 4 anos, né? Senadores vão estar por 8, cara. Então a gente tem um poder muito grande aí de colocar os caras que vão ditar, de certa forma, aí, as diretrizes da nossa vida social por muito tempo aí, né? Então é isso, consciência política é importante. Valeu, velho. Tamo junto, cara. Boa sorte aí na sua campanha. Obrigado. Você já começou com o pé direito. É um cara que fazendo, não é um questionamento assim mais direto numa saia justa, mas na conversa saudável, digamos assim, que a gente teve, você já me apresentou muita coisa positiva e começou bem para ganhar o meu voto, cara. Valeu! Vou conhecê-lo melhor, vou questionar bastante por aí. Se você continuar coerente assim, já começou com o pé direito aí para a população e comigo também. Eu acredito, velho, porque assim, cada questionamento que você fizer vai ser algo para me fazer crescer. Sabe? Pessoas não são perfeitas.
Então assim, ó, se você conseguir contribuir, inclusive apontando se eu estiver fazendo alguma coisa que você não concorde, para que eu descubra que tem uma forma melhor de fazer, eu realmente estou aberto a ouvir e a melhorar como pessoa e como também candidato. É isso. E bicho, tô falando sério, te espero em 2026. Ah, cara, com certeza, estamos juntos aí, o futuro a gente tem que fazer trabalhando, né? Enquanto isso, de agora, né, do momento em que eu pude fazer a minha parte, eu tenho feito, cara. E é isso. E a grande moral que a gente pode deixar a partir desse exemplo, assim, de você fazendo a sua parte, eu fazendo a minha parte, Douglas aí fazendo a dele também, a gente quanto cidadão consciente e tal, é que o exemplo impacte a quem assiste positivamente, né? Do tipo, a gente começa pequeno, a gente começa devagar, mas se a gente mantém consistência, a gente cresce. Há 3 meses no TikTok eu tinha 0 seguidor. Não, há 3 meses, há 6 meses, digamos, no TikTok que eu comecei falando sobre militarismo. Aí há 3 que eu comecei a falar sobre política mesmo, fiquei até junho ali falando sobre militarismo, eu consegui menos de 10 mil seguidores. De 3 meses pra cá, eu pulei para 120 mil, falando só sobre política, questionando e tal. Então era um trabalho que tentam te menosprezar lá atrás. Ah, mas você não é ninguém, ninguém nem te segue, você não tem relevância. Você vai ouvir isso, irmão. Ah, você é só um otário aí tentando fazer o certo, sendo que todo mundo faz errado nesse país do jeitinho. Você vai ouvir isso, cara. Não se venda, não se venda, mantenha os seus princípios. Tente ser honesto, porque é difícil, você tem que tentar, não vamos ser hipócrita aqui de eu nasci assim. Cara, é difícil, tudo tenta te corromper aqui nesse país, mas tente se manter honesto, cara, faça a sua parte, que com consistência ali, os resultados vão vindo, cara, a gente vai ter um país melhor. Se você quer estar na política, você vai conseguir também galgar aí o que você planeja e tal. E é isso, é fazer a nossa parte, cara, acreditando no certo no final das contas. O objetivo é obter verdade e justiça e gente boa na política em um país melhor. Exato. Que nada é perfeito e tal. A gente tem muito que avançar, cara. A gente merece políticos como os da Suécia. É por aí, cara. É, velho. Tamo junto. Valeu, velho. Obrigado.